6h58. Repita. 6h58. Olá, bom dia você, com o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 10 de janeiro de 2023. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, agora 20 graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos, e também em nossa página no Facebook ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. E Jacareí inaugura na próxima quinta-feira, às 9 da manhã, a terceira ponte sobre o Rio Paraíba do Sul. Ela fica entre as avenidas Malek Assad e também Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco e será denominada Ponte Governador Mário Covas. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. São José dos Campos inicia a distribuição dos carnês do IPTU. Reaplicação da prova do Enem será hoje e amanhã. Vistoria semestral do transporte escolar já está disponível em São José dos Campos. Unidade do CRAS Oeste passa a funcionar em novo endereço em Jacareí. Governo cria e-mail para receber informações sobre atos de domingo. Satélite da NASA retorna à Terra após 38 anos. CBF defende o uso da camisa da seleção para unir e não para separar. Corinthians sabe da dificuldade para contratar Felipe Coutinho, mas está longe de desistir do atleta. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7 horas, 2 minutos. Repita. 7:02. Após reunião com governadores e vice-governadores das 27 unidades federativas do país, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu do Palácio do Planalto em caminhada simbólica com autoridades até o Supremo Tribunal Federal. Lula convocou a reunião após os ataques na Praça dos Três Poderes no domingo, quando manifestantes depredaram o Palácio do Planalto e os prédios do Congresso e do Supremo. No meio da praça, Lula falou com jornalistas. O presidente disse que o governo não vai dar trégua até descobrir quem financiou os atos. Mais cedo, na reunião, o presidente disse aos governadores que não vai permitir que a democracia escape das mãos e que esse é o único regime que pode possibilitar que todas as pessoas no Brasil possam fazer 3 refeições por dia. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, se colocou à disposição para ajudar na pacificação do país. Além dos governadores, também participaram ministros do STF, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, parlamentares e membros do Executivo. Em São José dos Campos, centrais sindicais e partidos de esquerda realizaram uma manifestação na região central da cidade na tarde de ontem. O trajeto partiu da Praça Afonso Pena e passou pela Avenida São José. A estimativa é de que 500 pessoas participaram do ato em repúdio aos atos ocorridos em Brasília. O preço da cesta básica no Vale do Paraíba fechou o ano de 2022 com alta de 21,18% em relação ao ano anterior, de acordo com o levantamento do Núcleo de Pesquisas Econômicas, NUPES, da Universidade de Taubaté, Unital. A alta registrada é a maior desde 2002, quando apresentou um aumento de 23,35%. Em comparativo com 2021, a porcentagem apresenta na prática uma alta de R$ 486. O valor médio total da cesta, que leva em conta produtos de alimentos e itens de limpeza, é de R$ 2.700. De acordo com o NUPES, os principais produtos que puxaram a alta no valor da cesta básica em 2022 foram cebola, banana nanica, batata, mamão formosa e farinha de trigo. E uma jovem de 18 anos morreu após um acidente envolvendo uma moto e um ônibus no começo da noite de ontem, no bairro Jardim Telesparque, zona norte de São José dos Campos. De acordo com a Polícia Civil, as causas do acidente ainda são incertas. O que se sabe, no entanto, é que a jovem estava na garupa da moto dirigida por seu namorado. Na queda, ela acabou atropelada pelo coletivo. Uma ambulância do SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência, foi acionada e acabou constatando o óbito da jovem ainda no local do acidente.
E a tarifa da Zona Azul de São José dos Campos terá um reajuste de 20% a partir do dia 6 de fevereiro. O decreto que amplia o valor da cobrança foi publicado ontem no Diário Oficial do município. A tarifa atual, que foi fixada em agosto de 2020, é de R$ 2,00 por hora para carros e R$ 1,00 por hora para motos. Com o reajuste, passará a ser de R$ 2,40 para carros e R$ 1,20 para motos. E a Prefeitura de São José dos Campos inicia nesta primeira quinzena de janeiro a distribuição dos 260 mil carnês do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Quem fez a adesão ao IPTU digital receberá o carnê pelo e-mail cadastrado. O valor pode ser parcelado em até 10 vezes. Quem optar pelo pagamento à vista terá desconto de 7,5% com vencimento entre os dias 13 e 17 de fevereiro, conforme consta no carnê. Neste ano, a correção do IPTU seguirá o patamar da inflação, o INPC, que fechou os últimos 12 meses em 5,97%. A cota única com desconto e a primeira parcela tem a mesma data de vencimento, entre 13 a 17 de fevereiro. Uma facilidade é o que o pagamento pode ser realizado por Pix, apenas com a leitura do QR Code identificado na cota única ou nas parcelas do imposto. O protocolo do pedido de desconto ou isenção deve ser realizado até o vencimento da primeira parcela, sob pena de perda do benefício. A inspeção veicular semestral do Detran para os profissionais que atuam com transporte escolar já está disponível para 2023 em São José dos Campos. O serviço é realizado somente no pátio de vistoria do Detran da antiga unidade da cidade, que fica na rua Álvaro Gonçalves Júnior, número 21, no bairro Parque Industrial. É necessário realizar agendamento pelo portal do Poupa Tempo. A expectativa é que mais de 300 veículos profissionais sejam inspecionados em São José dos Campos neste primeiro semestre, número equivalente ao total de licenças liberadas para transporte escolar na cidade no semestre passado. As inspeções são realizadas às terças e sextas-feiras, das 8 da manhã ao meio-dia ou da 1 às 4 da tarde. Para obter a licença semestral obrigatória, é possível também aguardar o calendário oficial, com datas limite de acordo com a portaria 1310 de 2014, que vão de fevereiro até junho, de acordo com o final da placa. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, não apresenta problemas para o motorista, segundo informa a concessionária que administra a rodovia. Aqui na região de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté, trânsito flui bem, sem lentidão neste momento. A partir de Guarulhos também, tráfego vai fluindo bem. Só na pista marginal tem aqueles 2 pontos com obras, né? 214, também 218 no sentido São Paulo. Sempre complica um pouquinho para o motorista, mas até que hoje não está assim tão ruim esse trecho. A chegada a São Paulo tem trânsito intenso, mas sem complicações neste momento aí pela rodovia Presidente Dutra. Rodovia Ailton Senna, corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, seguem também com trânsito fluindo bem. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também tem trânsito bom, mas a Floriano tem tempo nublado e tem alguns pequenos trechos com neblina. Prejudica um pouco a visibilidade, é claro, o motorista sempre tem que ficar mais atento aí nessa condição. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas seguem com situação bastante semelhante nessa manhã. Trânsito normal, embora com tempo nublado. Balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem também com tempo normal de espera, mais ou menos uns 30 minutos para embarque em ambos os sentidos. Tem tempo nublado, tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela. E nesse momento tem maré baixa, o que impossibilita o transporte de cargas pesadas. Então, nesse momento, não é possível o transporte de caminhões, ônibus, carretas e similares. 7:10. Repita. 7:10. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000.
No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a terça-feira vai ser com sol, mas também com muitas nuvens durante o dia, tanto no Vale do Paraíba quanto na Serra da Mantiqueira. Teremos períodos de céu nublado com possibilidade de chuva a qualquer hora. Na Serra da Mantiqueira a gente também vai ter sol, mas podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer momento do dia e da noite também. Muitas nuvens, inclusive, agora pela manhã. Máximas para hoje: São José dos Campos deve chegar aos 25 graus, Caraguatatuba 26 é a máxima prevista para hoje, já Campos do Jordão não deve passar dos 22 graus. Em São José dos Campos, neste momento, 20 graus. 7h13. Repita. 7h13. Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, que do estúdio da Rádio Jovem Pan, a presença hoje, secretário de Governo e também Planejamento de Jacareí, o Celso Florencio, que fala sobre a inauguração da terceira ponte que acontece nesta próxima quinta-feira. Celso, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao microfone do Jornal da Manhã. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite, Clemente, Giovana. Um bom dia para todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer vir falar dessa inauguração dessa obra da terceira ponte, né? Finalmente saiu a ponte, né? Da tão esperada, tão esperada ponte, né? Tão esperada a terceira ponte. A gente está falando, desde a década de 90 se fala dessa terceira ponte. O primeiro pedido da prefeitura ao governo do estado de doação da área é de 92. Eu acho que nessa época o Isaías, o prefeito, ainda era menino e estava ocupando um cargo de secretário na pasta do ex-prefeito BSL. Se não me falha a memória. Isso foi depois, isso foi em 99, quando o governador Mário Covas doou a área. Então, em 99 houve a doação, foi quando o Isaías era secretário do BSL, isso quase 10 anos depois. Então, finalmente, agora a gente consegue, depois de vencer questões financeiras, vencer questões ambientais, questões de licenciamento, uma obra muito difícil na beira do Paraíba. Então a gente consegue finalmente trazer essa obra para Jacareí e vai ser um marco, né? A gente, desde a década de 70, a gente teve as duas pontes, Flórida e São João. Década de 80, a gente teve a duplicação das ligações da cidade com a Dutra, Getúlio Vargas, Lucas Nogueira Garcês, e depois a cidade ficou sem grandes obras de infraestrutura. A cidade foi ficando aquém do seu tamanho, Jacareí foi ficando aquém do que realmente, do potencial da nossa cidade. Então agora a gente começa a entregar um novo pacote de obras para nossa cidade, pensando na nossa cidade para o futuro, pensando em Jacareí para o futuro. Aliás, a terceira ponte ali, a terceira ponte ainda é inaugurada, o entorno dela ainda não, porque a Malque Aço ainda está em obra, está agora, se não me engano, no paisagismo. Eu passei lá, passo todo dia lá com uma parte de paisagismo também, a parte de asfaltamento e também a Castelo Branco, que ainda, por razão até das chuvas que aconteceram, não tem condição de se fazer o asfalto, é isso, né? Isso, a terceira ponte ela é uma das obras, das muitas que estão acontecendo e que ainda precisam acontecer. A gente precisa fazer uma ligação da Lucas Nogueira Garcês com a Getúlio Vargas, né, sem passar pela Dutra. Seria uma avenida paralela à Dutra para melhorar todo o fluxo de deslocamento dentro de Jacareí. Jacareí cresceu hoje pelo lado da região leste da cidade, o lado que está conurbado, que São José dos Campos, que é vizinha São José dos Campos, e tem muitos empregos do lado oeste, do outro lado do rio, onde você tem Heineken, Fitesa, Dow, Ambev. Então, a gente precisa criar um corredor para que essas pessoas se desloquem das suas respectivas casas para o seu trabalho com conforto e economia de tempo. Economia de tempo que é economia de vida, né? A gente traz qualidade de vida para as pessoas quando ela tem um deslocamento mais curto. Ela pode gastar o seu tempo junto com a sua família, junto com numa atividade de lazer, num aperfeiçoamento. Então, a gente tem aí um ganho para o jacariense. Quando você fala lá da Lucas Nogueira Garcês e Getúlio Vargas, é uma distância mais ou menos, porque a Lucas Nogueira Garcês, Giovana, Sena, ouvinte de Jornal da Manhã, Eloy Moreno, ela é a primeira entrada de Jacareí, lá próximo ao pedágio, quando é o pedágio da Via Dutra. E a Getúlio Vargas aqui é a última saída, onde tem todos esses problemas hoje de condicionamento de veículos pela manhã, né, Celso? Exato. Então hoje a gente tem recurso assegurado pelo CAF da ligação da Lucas Nogueira com a Castelo Branco. Já tem um recurso? Já tem um recurso. A gente espera, hoje existe uma suspensão judicial pelo Ministério Público e Defensoria dessa obra de ligação da Castelo com
a Lucas Nogueira. A Castelo a gente está duplicando, você bem disse. Hoje tem um pouquinho de transtorno para a população, a gente até pede desculpa pelo transtorno que a gente tem gerado na obra da Castelo, mas a gente está esperando um período de estiagem para já vir com asfalto. Então ela está na sua parte mais próxima da finalização. A gente está entregando agora a ligação da Castelo Branco com a Malak Assad. Então, que é uma ligação muito importante que precisava ser feita. A Avenida Mário Covas e a ponte... Pela terceira ponte ali, né? Exato, pela terceira ponte, que é a Avenida Mário Covas e a ponte Mário Covas. Mário Covas, que foi um grande governador do estado de São Paulo e foi o responsável pela doação da área de onde hoje está a Avenida da Terceira Ponte. Então, já se justifica o porquê do Mário Covas. Aí, a gente, na sequência, liga a Malak Assad via Demar de Barros até a Davilino e a Getúlio Vargas. A gente já está licitando o entroncamento da Davilino com a Getúlio Vargas. Hoje, quem vem da Demar de Barros, da Bica do Boi, e quer acessar Getúlio Vargas ou Davilino sentido São José dos Campos ou sentido rodoviária, tem que ir até a Gates e voltar. Então, para que não precise fazer esse deslocamento, para facilitar ainda mais a mobilidade. E a gente está falando de mobilidade, muitas vezes as pessoas associam apenas ao carro, né? É uma avenida nova, uma ponte para o carro. Não, é para o pedestre, é para o ciclista, é para o ônibus que vai ter o seu itinerário reduzido. Então a gente vai trazer um maior conforto para todo o usuário do transporte de Jacareí, seja o transporte público ou individual. Eu queria só fazer uma pergunta, Clemente. Claro. Secretário, o Clemente mora em Jacareí, então ele com certeza sabe. Eu não moro em Jacareí. Eu sou de Santa Branca. O Celso também, viu? A família inteira dele é Santa Branca, viu? Eu não sou de Jacareí, então eu queria entender um pouquinho mais. O senhor fala em um pacote de obras, né? Mas a inauguração da terceira ponte vai ajudar em quê? Vai aliviar em quê o trânsito na cidade de Jacareí? Então hoje o que acontece? O trânsito que vem da região leste, que é Jardim Marcondes, Califórnia, Jardim Luiza, Vila Branca, ele precisa ir para a região oeste, muitas vezes para trabalho, onde estão as grandes empresas da cidade. Então esse trânsito, o que ele faz hoje? Ele vem para o centro da cidade. Então, o que a gente quer? A gente quer tirar esse trânsito do centro da cidade, para devolver, inclusive, o centro da cidade para quem usa o centro da cidade, não para quem só simplesmente passa pelo centro da cidade. Então, você tira esse fluxo de carro, você ajuda, inclusive, a poder revitalizar o centro, porque o centro, hoje, ele está muito... já está muito cheio, né? Já tem muito trânsito, já tem muito problema viário. A gente está em uma cidade de mais de 300 anos, né? As ruas são estreitas, então a gente precisa desviar este trânsito para que esse trânsito não venha ao centro da cidade. Isso gera conforto para quem faz esse percurso, mas também para quem está no centro, que vai ter desafogado um pouco as vias centrais. Na verdade, é um conjunto de obras que já não era sem tempo, né? Para desafogar realmente o centro da cidade, porque Jacareí é uma cidade completamente difícil de se dirigir, e agora com essas obras a tendência realmente é melhorar isso aí, né, Celso? Exato, a gente tá esse pacote de obras, que ele é um pacote muito maior, a gente vai estar inaugurando por partes. A gente deve inaugurar esse ano ainda a finalização da Davilino, a gente vai inaugurar... Que é aquela rotatória, né? Que dá acesso a Getúlio Vargas, né? Ou não? Não, esse é o entroncamento da Demar de Barros com a Davilino. Sim. Mas a gente vai levar a Davilino até o Meia Lua e na sequência... Esse ano ainda? Esse ano. E na sequência, já estamos em conversa com São José, a via oeste de São José está chegando ali. Fazer interligação. Para interligar as duas. Então ali a gente vai ligar, vai inclusive ligar Jacareí com São José numa nova opção. Então a gente está preparando a cidade para o futuro. É uma primeira inauguração, de muitas ainda que tem por vir, e são inaugurações que vão colocar a cidade numa nova rota de investimentos. A cidade ficou muito tempo sem investimentos. E a nossa população foi a que mais cresceu, segundo o IBGE. Então a gente tem um crescimento populacional, um crescimento de renda na nossa cidade, mas não tinha um crescimento de infraestrutura compatível com a nossa cidade. Então a gente tem feito uma série de obras, temos atacado muito na questão da mobilidade e da drenagem urbana. Drenagem urbana, que é outro problema histórico de Jacareí, que tem sido bastante atacado nessa gestão. Celso, você fala aí do IBGE, a população de Jacareí, qual é a população da cidade hoje? Hoje estamos, segundo a projeção do IBGE, 250 mil. 250 mil. 250 mil pessoas vivendo em Jacareí. Que vive em Jacareí. Isso. Agora, a população circulante é bem maior, né? Assim, a gente vive numa região metropolitana, né? Então, a gente tem um fluxo de pessoas se deslocando de Jacareí para São José, de São José para Jacareí, de Jacareí para Taubaté, de Taubaté para Jacareí. Então, essa região metropolitana faz, inclusive, que aumente os deslocamentos na cidade. A
A gente precisa pensar, inclusive, nesses deslocamentos de região metropolitana. Eloy Moreno, uma pergunta, Eloy? Não, na verdade, eu acho que tem um outro ponto que agora nesse período a gente está um pouco mais tranquilo, que é exatamente o Santa Paula, né? A gente tem muita reclamação dos nossos ouvintes nesse trecho do Santa Paula para quem vem de Jacareí em direção a São José dos Campos e vice-versa, para quem vai de São José em direção a Jacareí. Nesse trecho do Santa Paula tem aquele semáforo, para o pedestre foi uma alternativa muito legal, com certeza, isso aí é inquestionável, mas trouxe alguns problemas para os motoristas. Nesse momento a gente está um pouco mais tranquilo, né? Hoje provavelmente o trânsito deve ter fluído bem, mas normalmente trava, né? Normalmente Santa Paula, na chegada aqui, aliás, o prefeito, sempre que o Isaías, sempre que vem aqui, tem sorte que o trânsito está fluindo bem, né? Mas o Edinho Guedes sentiu na pele, o secretário do Qual é o problema, né? Sentiu na pele o problema de Santa Paula, viu? Mas ali, eu até analisando, viu, quando eu saio aqui da rádio, e por enquanto, daqui a pouco vai ter em São José outra vez, né? Se tirasse um pedacinho desse canteiro lateral da calçada ali, ao invés de ser um carro sentido ali a Estrada do Imperador, ao invés de ser um carro só, fosse com 2 carros, nossa, ia melhorar muito. Duplicava muito. a capacidade, né? Agora, só uma coisa interessante, só para concluir esse assunto, eu acho que um outro ponto que também poderia ser estudado é colocar aquele semáforo que tem na rodovia com botoneira. Porque aí, quando você não tiver pedestres para atravessar, o semáforo vai ficar aberto. Quando o pedestre for atravessar, ele aperta o botão e aguarda para poder atravessar com segurança. Eu acredito. 2 semáforos um próximo do outro. Né? Eu acredito que esse detalhezinho já melhoraria. Às vezes passa semáforo fechado na cena. Não percebe que o sinal está fechado e acaba passando, né? Verdade. Verdade. Então tá bom. Já viu. Celso, você também comentou também aí há pouco, no início, antes de chamar o intervalo aqui, sobre o embargo que há. O embargo judicial pelo Ministério Público, também pela Defensoria Pública, a interligação lá da Lucas Nogueira Garcês com a Castelo Branco, é isso, né? Exato. Qual o motivo desse embargo judicial? Ele está suspenso na ação do plano diretor, uma ação que tem uma suspensão de uma série de obras vinculadas ao CAF. Então a gente tem conversado com o Ministério Público e Defensoria, tentado mostrar a importância dessa obra, né? Todo aquele deslocamento do Esperança, Nova Esperança, Garapés, 22 de abril, ele poderia vir por essa nova avenida até Castelo Branco. Então a gente tem conversado muito com o Ministério Público para tentar sensibilizar a importância dessa obra e conseguir liberar essa obra. E como é que está a conversa com eles? Por enquanto ainda não tivemos tivemos frutos, mas esperamos. Não houve um avanço ainda. Exato, mas estamos na expectativa. E isso atrapalha muito o desenvolvimento da cidade, né? Com certeza. Eu acho que a cidade precisa cada vez mais de investimentos. Investimentos públicos acabam traindo investimentos privados. Se você se a prefeitura está investindo, se o Estado está investindo na cidade, isso faz com que o investidor também sinta-se seguro para investir na cidade, para que a cidade tenha potencial de investimento. Então, eu acho que é muito importante a prefeitura, o Estado investirem na cidade para, inclusive, gerar mais investimento no nosso município. Ali tem um córrego também, ali na Castelo Branco, que desce do lado da Arcon ali, que é um córrego ali, se eu não me engano, se não falo memória. Esse que é o motivo do embargo em razão do meio ambiente, ou é um outro problema ainda? Não, ali a questão... Ali é o tanquinho, não, né? É o tanquinho ali, né? Ali a gente vai fazer uma obra de 55 milhões, que é a obra de canalização do tanquinho. Já está sendo licitado já, né? Já foi licitada, já temos uma empresa vencedora. São 55 milhões para a canalização do tanquinho. É uma obra que vai desafogar toda a região do Emília, Terra de Conceição, Vila Ita, que hoje sofre muito com enchente e vai passar a não sofrer mais depois dessa obra. A gente está falando de uma canalização de 9 metros por 13 metros. Então, vai dar muita vazão para chuvas não encherem a casa das pessoas nesses bairros que sofrem há muito tempo com as chuvas. Plano diretor da cidade, Celso. Acho que isso também embarga muita coisa, acaba atrapalhando também o desenvolvimento. Como é que está hoje, Jacareí, o plano diretor? Está caminhando? Parece que houve também uma ação judicial, isso já foi liberado. O que você pode falar para o nosso ouvinte no Jornal da Manhã? A gente está na última fase, Conferência das Cidades, muito próximo do fim, do encerramento. Houve uma ação de paralisação bem no finalzinho do ano, pegou o recesso do judiciário. A gente hoje está aguardando
a decisão do Tribunal de Justiça para seguir com o processo. A gente está muito seguro de tudo que foi feito. O plano diretor teve a maior participação de todas as cidades, comparado com capital, com cidades grandes. A gente teve uma participação popular gigantesca, brilhante da cidade de Jacareí. Então a gente está muito seguro de todo o processo. Inclusive de empresários também interessados em investir na cidade, né? Todo mundo. Acho que todo mundo teve uma participação muito legal e a gente está esperando aqui que o Tribunal de Justiça, nos próximos meses, decida, a gente retome e dê para a cidade um novo plano diretor, um plano diretor mais moderno, um plano diretor que traga mais investimentos para a cidade. Para quem está nos ouvindo, que não tem muita percepção do que é um plano diretor, não é um assunto trivial, o plano diretor, ele é a lei de ordenamento. Ele vai dizer o que pode ser construído, como pode ser construído na nossa cidade. Então, se a gente tem uma lei moderna, uma lei que faz com que traga mais investimentos, isso gera todo um círculo vicioso positivo na nossa cidade. Agora, se a gente tem uma lei defasada, que é o caso, né, uma lei de 2003, isso inibe os investimentos na nossa cidade. Então, a gente precisa aprovar esse plano diretor até para trazer segurança jurídica para grandes investimentos na nossa cidade. Ou seja, já são 19 anos destravados já na cidade, né? Exato. 2003 para 2022, 23, 20 anos já, 20 anos praticamente. A gente está aí na expectativa de um novo plano diretor, que traga para a cidade uma modernidade, traga para a cidade mais justiça do nosso território. Então, o plano diretor ele tem que ser bom para todo mundo. Ele tem que ser bom para o empresário, ele tem que ser bom para a população mais vulnerável. E a gente estava num caminho muito amplo disso, de muita discussão. Agora a gente só está aguardando a decisão do Tribunal de Justiça para a gente encerrar essa fase. Encerra essa fase, qual seria a outra fase para fechar? Fazendo a Conferência das Cidades, que é o último evento, a gente segue para a Câmara, envia para a Câmara e a Câmara vota o projeto de lei. Celso, também vamos aqui, pelo terceiro ano consecutivo, Jacareí foi bem avaliado, sinal, e apontada entre as 100 melhores cidades do país para fazer negócio. Bela notícia isso, né? Ah, sim, a gente tem uma cidade fantástica. A gente tem uma cidade que está bem posicionada, mão de obra qualificada, empresas grandes instaladas. Então a gente tem todo um cenário muito importante para investimentos. Então a gente precisa agora fazer a nossa parte com o plano diretor, investimentos para a nossa cidade, para transformar essa posição privilegiada em investimentos de fato para a nossa cidade. Secretário, o senhor vocês apresentaram, né, a Prefeitura de Jacareí apresentou recentemente projetos para contenção de enchentes na cidade. Como é que está essa questão também? Então, como eu disse, a drenagem é um problema crônico da nossa cidade, né? A gente tem muitos problemas de drenagem. O que acontece? Hoje a gente tem essa grande obra licitada, que é a do Tanquinho, são 55 milhões. Tem outra grande obra licitada também, que é a do Córrego Seco, que é para atender Jardim Luiza, Jardim Marcondes, que são 16 milhões que também vão ser investidos no próximo ano. E a gente está finalizando 3 licitações, que é a da Diogo Fontes, do Jardim Paulistano e do Estelário Domus, também na região oeste, que são próximas ao Tanquinho. Então, com essas três grandes obras, né, as 2 que já estão licitadas e essas 3 que entram num pacote secundário, a gente vai dar uma nova dinâmica para a drenagem urbana do município e conseguir diminuir os impactos ruins que a chuva faz no território de Jacareí, que vem há décadas e com as chuvas cada vez mais fortes tem se alastrado mais os problemas de enchentes. Secretário Celso, fica à vontade agora para convidar a população para a inauguração da terceira ponte, então, nesta quinta-feira. Isso. É com muita felicidade, Clemente, que a gente está convidando quinta-feira, 9 horas da manhã, a inauguração da ponte. Ali vai ser na Avenida Malak Assad, com a Ademar de Castelo Branco. A gente vai encerrar a placa da ponte, vamos encerrar a placa da avenida. É uma obra histórica para Jacareí, é a primeira de muitas que ainda vão ser inauguradas esse ano. Então é com muita felicidade mesmo, com muita satisfação pessoal. Eu que sou jacariense, acompanho essa história da terceira ponte há décadas, ouço desde pequeno falar da terceira ponte e agora, de fato, a gente está podendo inaugurar essa obra. Então é com muita alegria mesmo que eu convido todos os jacarienses a comparecerem na quinta-feira, às 9 horas da manhã, na Avenida Malak Assad, com a Ademar de Castelo Branco, para a gente inaugurar a Avenida Mário Covas e a Ponte Mário Covas. Legal, hein? Hoje está acompanhado aí pelo secretário de Comunicação, Bruno Castro, e também o Marcelo, jornalista, né? Isso. E é bom, está sempre bem assessorado, né, o Celso? Uma equipe de peso aqui, assessorando a gente. Então tá bom. Celso, sucesso a você, obrigado pela sua visita aqui à rádio
E estamos nas ordens, fica à vontade, tá bom? Muito obrigado, um bom dia, e fica aí o convite a todos os jacarienses, as pessoas que gostam de Jacareí, para estar juntos nesse momento histórico para nossa cidade. Hora. 7h32. Repita. 7h32. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E vamos agora aos indicadores econômicos. Aqui no Brasil, o euro fechou cotado a R$5,65 ontem, com alta de 1,4%. O dólar comercial encerrou o dia também em alta 0,41% e acabou cotado a R$5,25. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira B3, subiu 0,15%, fechando aos 109.129 pontos, influenciado pela valorização das ações das Americanas, CVC e Gol. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones Industrial caiu e o índice de tecnologia Nasdaq fechou muito abaixo das máximas do dia, mas ainda assim em alta. O Dow Jones perdeu 0,34%, foi a 33.517 pontos, enquanto o Nasdaq subiu 0,63%, indo a 10.635 pontos. 7h36. Repita. 7h36. A reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2022 será realizada hoje e amanhã para quem perdeu a prova em novembro. De acordo com o INEP, responsável pela prova, 3.200 pessoas estão inscritas. Outros 71 mil candidatos privados de liberdade também farão o exame. O direito à reaplicação é garantido àquele que tiveram problema logístico ou estavam com alguma doença infecto-contagiosa em um dos 2 dias do exame regular no ano passado e que tiveram as solicitações aprovadas pelo INEP. E a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Cefaz, realiza hoje o primeiro repasse de ICMS de 2023 relativo à arrecadação de janeiro. A transferência de R$386 milhões aos 645 municípios paulistas é referente à arrecadação de ICMS de 2 a 6 de janeiro. Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do índice de participação dos municípios, o IPM, definido para cada cidade. Em janeiro, a estimativa é transferir para as prefeituras do estado o total de R$3 bilhões em repasses de ICMS. Agora 7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7h40. Repita. 7h40. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E 2 técnicos que trabalham no futebol brasileiro ficaram entre os 10 melhores do mundo em 2022, de acordo com o ranking da Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol. Dorival Júnior, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Flamengo, ocupa a 8ª posição. O português Abel Ferreira, campeão paulista e brasileiro com o Palmeiras, aparece uma posição abaixo em 9º. Carlo Ancelotti do Real Madrid foi o primeiro colocado, seguido por Pepe Guardiola do Manchester City.
E pelo mercado da bola, o Corinthians sabe da dificuldade de contratar o meio-campista Felipe Coutinho, mas está longe de desistir do atleta. O grande trunfo corintiano segue sendo o bom relacionamento que a direção possui com Kia Jarabichian, representante do jogador. Porém, o Timão não tem visto uma grande disposição do Aston Villa em liberar o atleta. Os corintianos só desejam contar com Coutinho caso ele se desvincule do clube inglês, mas isso não parece ser algo fácil de acontecer. E os rumores que o defensor Harry Maguire deixará o Manchester United com destino ao Aston Villa foram definidos como impossível por fontes próximas ao atleta. O zagueiro de 29 anos perdeu espaço na equipe titular após erros sucessivos e também com a chegada de Lisandro Martinez e a boa fase de Varane. O Aston Villa e equipe do brasileiro Felipe Coutinho apareceu como um suposto destino ao jogador no meio da temporada. Porém, o jornal Manchester Evening News afirmou que não há possibilidade da transferência acontecer neste momento. E a Federação Portuguesa de Futebol anunciou Roberto Martínez como novo treinador da seleção. O espanhol, que comandou a Bélgica nas 2 últimas Copas do Mundo, chega como substituto de Fernando Santos, demitido após o Mundial do Catar. E Gareth Bale anunciou sua aposentadoria do futebol aos 33 anos. Bale jogou a última temporada no Los Angeles FC e foi importante na conquista do título da MLS. O galês se destacou no início da carreira pelo Tottenham e foi contratado pelo Real Madrid para a temporada 2013-2014. Pelo time espanhol, Bale conquistou 16 títulos, entre eles 5 vezes a Liga dos Campeões. Ele se aposenta como o maior artilheiro da seleção do país de Gales, com 33 gols. E o Palmeiras estuda uma oferta do Colo-Colo do Chile para o empréstimo do atacante Merentiel. Os valores da oferta não foram divulgados, mas as partes mantêm conversas sobre o negócio. Contratado na janela do meio de 2022, Merentiel soma 10 jogos e 2 gols marcados pelo Verdão. E a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, se manifestou contrária ao uso da camisa da seleção brasileira por parte dos participantes do ato golpista ocorrido em Brasília no último domingo, quando estes invadiram a sede dos 3 poderes e depredaram patrimônio público por horas, até que as forças de segurança conseguiram controlar a situação. É a primeira vez que a CBF se manifesta de forma clara sobre o uso político da camisa do Brasil, símbolo que se tornou frequente desde os protestos de 2013, passando pelos defensores do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff do PT, até os atos mais recentes que defendiam um golpe de Estado por parte dos militares. A CBF se manifestou da seguinte forma, abre aspas, a camisa da seleção brasileira é um símbolo da alegria do nosso povo. É para torcer, vibrar e amar o país. A CBF é uma entidade apartidária e democrática. Estimulamos que a camisa seja usada para unir e não para separar os brasileiros, fecha aspas. E para terminar, a proposta bilionária do fundo Mubadala para a Libra Liga do Futebol Brasileiro por direitos do Brasileirão prevê assumir as negociações de televisão do campeonato. Esse ponto já foi acertado nas conversas entre clubes, Libra, BTG e o fundo. Pelo modelo traçado, as agremiações continuariam a ter o poder de dar o aval ao processo que seria conduzido por empresa do Mubadala. A Libra é composta por 17 times, sendo 10 do brasileiro da Série A. Entre eles estão Flamengo, Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, Vasco, Botafogo, Grêmio e Cruzeiro. Esse grupo de clubes aprovou uma negociação exclusiva com o Mubadala, após receber proposta de mais de 4 bilhões por 20% dos direitos de TV e marketing do Nacional das primeira e segunda divisão. O valor está condicionado à adesão de todos os times das 2 séries. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de 45 anos. É especialista nisso. Na Vinac, você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de 90 mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos. 7h46. Repita. 7h46. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h49. Repita. 7h49. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos, posicionados na rua George Williams, no Parque Industrial, e também na Avenida General Motors, no Jardim Motorama. Velocidade máxima permitida nestas duas vias é de 60 km por hora. O Fumacê está programado para hoje em São José dos Campos, para a região sul. Jardim Morumbi, Conjunto 31 de Março, Jardim Veneza, Palmeiras de São José, Vale do Sol, Residencial Morada do Sol, Conjunto Morada do Sol e Residencial Deville. Rádio Jovem Pan. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento segue sem problemas para o motorista aqui na região de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté. Trânsito flui bem, segundo informações da concessionária que administra a rodovia. Em Guarulhos, tem 2 pontos ali com obras na pista marginal, no sentido São Paulo, quilômetros 214 e também no 218. Sempre atrapalha um pouquinho a vida do motorista, mas de forma geral, segundo informações da concessionária, motorista não enfrenta grandes problemas nem nesse trecho hoje. A chegada a São Paulo tem trânsito intenso pela rodovia Presidente Dutra, mas não há pontos de retenção. Já na rodovia Ailton Senna, neste momento o motorista enfrenta lentidão na chegada a São Paulo, a partir de Guarulhos, a partir do quilômetro 20, tem um trecho ali de 1 quilômetro e pouco mais ou menos com lentidão. Segundo informações da concessionária, o problema é excesso de veículos. Já o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também tem trânsito fluindo bem, mas a Floriano tem tempo nublado e tem neblina bastante fechada nesse momento, principalmente no trecho ali do quilômetro 33, próximo da entrada de Santo Antônio do Pinhal. O motorista tem que tomar cuidado porque a visibilidade está bastante prejudicada aí nesse trecho. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, segue também com trânsito normal, embora com tempo nublado, e no trecho de Serra da Oswaldo Cruz também tem alguns pequenos pontos ali com neblina. Então, trecho de Serra da Oswaldo Cruz já demanda a atenção em condições normais. Com neblina, já sabe, né? Atenção redobrada. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre e a mesma condição de tempo nublado. A boa notícia é que as balsas que fazem a travessia ali São Sebastião e Ilhabela, nesse momento a maré já está normalizada, então já é possível o transporte de cargas pesadas. O tempo de espera é normal, é considerado normal, aproximadamente 30 minutos para embarque e desembarque em ambos os sentidos, tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela. 7h52. Repita. 7h52. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou ontem que, além das investigações em andamento, a pasta criou o e-mail denuncia@mj.gov.br para receber informações sobre atentados ocorridos no domingo em Brasília. Após os atos que destruíram as sedes dos 3 poderes da República, Dino já havia afirmado em nota que não haverá conivência com o crime e que todos os responsáveis responderão na forma da lei. Também no domingo, o secretário executivo da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Garcia Capelli, foi nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como interventor federal no Distrito Federal. A medida
tira o comando da área de segurança pública do governo local, polícias e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que ficará até o dia 31 de janeiro sob o controle da União. A Polícia Federal informou ontem que criou o e-mail denúncia8janeiro@pf.gov.br para receber informações sobre os atos do último domingo. Alunos e professores que pretendem requisitar o passe livre escolar ou meia tarifa do transporte metropolitano já podem preencher os formulários de solicitação no site da MTU. As vendas dos créditos eletrônicos da cota meia tarifa e da utilização da cota do passe livre escolar para quem já teve sua solicitação aprovada pelo site serão iniciadas a partir de 1º de fevereiro. A liberação do Banco de Dados 2023 para as escolas atualizarem o cadastro de estudantes e professores no portal Parceiros da EMTU ocorreu no último dia 3. Em 2022 foram emitidos pela EMTU 97 mil passes escolares nas 5 regiões metropolitanas do estado: São Paulo, Baixada Santista, Campinas, Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sorocaba. O passe livre escolar isenta alunos do ensino regular, técnico ou superior do pagamento da tarifa para o deslocamento intermunicipal entre a residência e a escola. O estudante que não tiver direito à gratuidade total pode solicitar a meia tarifa, que concede desconto de 50% no pagamento da passagem. E a unidade do CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social da região oeste, está funcionando em um novo endereço em Jacareí. O novo local fica na rua Nenê Namurabib, número 91, no bairro Jardim São Paulo, e atende de segunda a sexta-feira. O CRAS é a porta de entrada da assistência social, em que a população mais vulnerável é atendida e recebe informações sobre os serviços oferecidos pela política de assistência social no município. A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, realizou ontem um ato em defesa da democracia após as manifestações de domingo no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal e no Palácio do Planalto, em Brasília. O ato foi convocado pela reitoria da USP e realizado no Salão Nobre da Faculdade de Direito, no Largo de São Francisco, no centro da capital. Durante todo o ato, as pessoas que estavam presentes no local gritavam "sem anistia", pedindo para que os responsáveis sejam punidos pela justiça. E a China suspendeu as quarentenas obrigatórias para viajantes internacionais que chegam ao seu território. A mudança nas regras fez com que milhares de pessoas buscassem voos para visitar familiares e amigos após quase 3 anos. Segundo dados do governo local, mais de 36 mil pessoas partiram de Hong Kong com destino à porção continental do país. Esse número é 8 vezes maior do que as partidas que ocorreram no sábado, último dia de validade das regras, e a maior saída desde fevereiro de 2020. Por outro lado, após reabertura das fronteiras para turistas, Pequim viu aumentar a lista de países que pedem teste negativo de Covid-19 de viajantes chineses. Pequim Asiático enfrenta um aumento de casos da doença desde que suspendeu a política de Covid-0 em dezembro. Ontem, Japão, Suécia e Portugal engrossaram a lista de mais de 20 países com regras mais rigorosas para barrar o ingresso de passageiros doentes que embarcaram na China. A China ainda se prepara para o aumento das viagens internas com a proximidade do Ano Novo Chinês, celebrado no dia 21 de janeiro neste ano. E a previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerada a inflação oficial do país, passou de 5,31% na semana passada para 5,36% ontem. Para 2024 e 2025, as projeções são de inflação de 3,7% e 3,3%, respectivamente. As estimativas constam do Boletim Focus, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para alcançar a meta de inflação, o banco usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em 13,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária, o Copom. A taxa está no maior nível desde janeiro de 2017, quando estava nesse mesmo patamar. A próxima reunião do Copom está marcada para 31 de janeiro e 1º de fevereiro deste ano. A
Agora 7h58. Repita. 7h58. E a limpeza e organização do Senado Federal foi acelerada para garantir que os parlamentares consigam ocupar o ambiente. Carrinhos de mão circulam durante toda segunda-feira, ontem no caso, e levando cacos de vidro que foram quebrados pelos vândalos durante a invasão do Congresso Nacional. Informações dão conta de que, para colocar o Senado em ordem, as reformas devem ficar entre 3 milhões e 4 milhões de reais. Agora são 7h58. Repita. 7h58 e vamos ao destaque final. E cerca de 69 milhões de brasileiros que completaram o esquema vacinal contra a Covid, tomando as 2 doses ou imunizante de dose única, não voltaram ao posto de saúde para receber a dose de reforço. Mais de 30 milhões que receberam uma dose de reforço estão com a segunda dose extra atrasada e ao menos 19 milhões de habitantes do nosso país nem mesmo completaram o esquema vacinal. Os números são da Rede Nacional de Dados em Saúde, que é uma plataforma do governo federal que integra os dados da área. O Ministério da Saúde, assim como todas as demais pastas federais, está sob novo comando após a troca de governo. A nova ministra da Saúde, Nízia Trindade, lembrou que a pandemia não acabou e reforçou a importância das pessoas estarem com o esquema vacinal completo para que novos picos da doença não ocorram. De acordo com os dados oficiais, 163 milhões de pessoas no nosso país tomaram a segunda dose ou a dose única da vacina contra a Covid-19, o que representa 8 de cada 10 pessoas. 102 milhões e meio de primeiras doses de reforço foram aplicadas e a segunda dose adicional soma até o momento 45 milhões de aplicações. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8h. Repita. 8h. E essas foram as principais notícias de hoje. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. São José dos Campos inicia a distribuição dos carnês do IPTU. Unidade do CRAS Oeste passa a funcionar em novo endereço em Jacareí. Vistoria semestral do transporte escolar já está disponível em São José dos Campos. O entrevistado de hoje foi o secretário de Governo e Planejamento de Jacareí, Celso Florencio, que falou sobre a inauguração da terceira ponte. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.